Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chegamos ao capítulo 6 de Apocalipse. Nesse capítulo, Jesus abre os 6 primeiros selos do livro que estava na mão direita de Deus. Esses 7 selos são abertos e cada vez que eles são abertos, são manifestados a ira de Deus contra a maldade do ser humano. É a manifestação do julgamento divino. E a cada selo aberto, alguma coisa acontece. No primeiro selo, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Hoje, no nosso estudo bíblico, iremos abordar sobre quem é esse cavalo branco e qual que é a sua missão. A abertura do primeiro selo. Segundo muitos estudiosos, logo após a igreja ser arrebatada ao céu, o primeiro selo do livro é aberto, iniciando assim o período da grande tribulação aqui na terra. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Em Apocalipse 6, versículo 2 diz assim, e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Na linguagem bíblica, cavalo é símbolo de força. Repare bem o versículo. O cavaleiro tinha um arco, mas não tinha flechas. Ele ganha uma coroa depois, e saiu como um vitorioso conquistador e determinado a vencer. Mas quem é ele? Existem muitas divergências entre os estudiosos a respeito desse cavalo branco e seu cavaleiro. O Evangelho, o Anticristo e Jesus. O Evangelho em sua conquista final recebendo vitoriosamente a coroa. Segundo alguns estudiosos, esse cavalo é o símbolo da pregação do Evangelho por todos os povos, que foi um sinal revelado por Jesus para marcar o princípio do fim. Em Mateus 24:14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O anticristo implantando uma falsa paz no mundo. Esse primeiro cavaleiro pode ser o anticristo e o seu cavalo branco representando uma falsa paz mundial que será tirada quando vier o cavalo vermelho, o símbolo de guerras. O arco é um símbolo de guerra, mas a falta de flechas provavelmente significa que a paz foi conquistada por alianças entre as nações e não por guerras. Esse cavaleiro pode ser Jesus Cristo porque no versículo ele está em um cavalo branco e saiu vitorioso e para vencer. Mas é muito estranho Jesus estar abrindo o primeiro selo do livro e então surgir o próprio Jesus de novo montado em um cavalo branco para vencer. Deixe escrito nos comentários quem que você acha que representa o cavalo branco. Bom, lá no capítulo 19 de Apocalipse tem uma linda descrição de Jesus Cristo. Então vamos comparar o cavaleiro misterioso do capítulo 6 com a descrição de Jesus Cristo no capítulo 19. Fazendo isso, a gente percebe que a única coisa em comum entre eles é a cor dos cavalos. O restante é tudo muito diferente. Vamos ver isso de perto. O anticristo tem arco na mão. Jesus tem a espada na boca. O anticristo recebeu uma coroa. Jesus tinha muitos diademas. O anticristo ele é visto sozinho, mas Jesus é acompanhado de um exército. O anticristo é só um cavalo branco, mas com Jesus tem muitos cavalos brancos. O anticristo é um anônimo, mas Jesus tem 4 nomes. Fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e o nome que só ele conhece. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê.
E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que lhe tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então o primeiro cavalo representa a conquista, uma conquista aparentemente ligada ao mal, e o segundo cavalo representa aqui a ideia de guerra, destruição e de morte. Será um tempo em que grandes matanças serão muito comuns, haverá revoltas, massacres, assassinatos e um derramamento de sangue generalizado. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Desta vez agora temos o terceiro cavalo com seu cavaleiro, que traz uma perspectiva de fome sobre a terra. Quando o texto diz 1 quilo de trigo por denário ou por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada por 1 denário ou por 1 dinheiro, isso representa um custo muito alto. É como se as pessoas estivessem trabalhando apenas para se alimentar. A cevada, geralmente, dada aos animais, será a comida das pessoas. Produtos como o azeite e os vinhos, que são usados para cozinhar, serão considerados um luxo. Portanto, a fome é o terceiro elemento apresentado aqui nesse julgamento divino sobre a terra. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Amarelo é a cor de defunto, de cadáver, e é muito impressionante o que vemos aqui com esse cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Esse cavaleiro é o único que tem nome, e o seu nome é Morte, e que o segue é o inferno, o Hades, a fim de reivindicar aqueles que tinham morrido. A palavra grega Hades, usada nesse texto originalmente, significa o reino dos mortos. Aqui temos a devastação da morte caindo sobre a terra como o resultado da guerra e da fome, doenças e pestilências espalhadas pelo mundo. O cavaleiro Morte vem ceifando os corpos, enquanto que o inferno ceifa as almas. Por hoje é só. Até mais!